Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Na reflexão que está vindo aqui, escuta, por que algumas pessoas descobrem a traição com provas, com prints e ainda continuam com a outra pessoa? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos então à pergunta dela que diz assim: boa noite, André, você que estuda o ser humano, por que a mulher descobre traição com provas e prints e não larga o cara? Veja bem, né? Aqui, porque a mulher, parece que então a pessoa está generalizando, como se isso não ocorresse com homens. Então, aqui o questionamento é, por que algumas pessoas, independente de ser homem, mulher, gay, hétero, porque algumas pessoas, mesmo descobrindo a traição, com provas, com prints, não largam a outra pessoa? Bom, a resposta mais óbvia é a dependência emocional. Essa é a resposta mais óbvia, é a que salta aos nossos olhos. Ou seja, uma pessoa não larga a outra porque se sente dependente dela. O que faz com que a pessoa se sinta dependente dela, o que leva a isso, aí são outros 500. Por isso que aí precisa da análise do caso. Por isso que tem situações que somente analisando o caso, ouvindo a história aqui no atendimento online, é que a gente vai perceber de onde está vindo essa dependência emocional. Essa dependência emocional, ela surgiu porque a pessoa tem baixíssima autoestima, então ela acredita que ela não vai encontrar outra pessoa que a queira. Então ela tem que se sujeitar a isso aí. Eu descubro traição com prints, com provas, tudo, mas eu continuo ali ao lado da pessoa porque eu acredito que se ela não estiver comigo, ninguém mais estará. Outras pessoas, e aí o motivo da baixa autoestima também, por isso que eu falo que tudo a gente tem que entrar nos pormenores de cada história, de cada situação. Cada situação é muito própria, é como se fosse uma pintura, né? Então, aquela pintura, não esses quadros produzidos em série, aquela pintura feita pelo pintor, pincelada por pincelada. Então ele sabe o que ele quis dizer com aquela pintura, por que ele carregou mais ali, por que ele aquela sombra está mais fechada naquele canto do quadro, o que ele quis dizer, o que ele quis passar. Cada camada de tinta que tem ali, muitas vezes tem uma história, tem uma intenção. Então é tudo muito personalizado. Quando a gente analisa a história, às vezes você pega uma mulher depois dos 30, com seus 35 anos, em que ela tem provas, tem prints, mas ela continua porque ela acredita que ela precisa continuar com esse cara porque o relógio biológico dela está se esgotando. E aí então ela precisa ser mãe. Só que ela não para pensar que ela está sendo mãe com esse cara. Então quer dizer, ela não vai ter qualidade de vida e provavelmente não vai proporcionar qualidade de vida e bem-estar e paz de espírito para o seu filho. Então, valeria a pena continuar com essa pessoa porque o meu relógio biológico está se esgotando? Vamos encontrar outras mulheres, às vezes, acima. Aqui eu estou citando mulheres porque essas situações elas pesam muitas vezes mais para a mulher. Aí nós vamos pegar mulheres acima dos 40, que aí continuam muitas vezes numa relação dessa, porque acreditam que já estão velhas. Então elas continuam nessa relação porque agora, né, é como se acabou para ela. Então você está vendo que às vezes a motivação que faz com que a pessoa continue, ela é dependente emocional? É, mas o que se esconde por detrás, o que está nos bastidores dessa dependência emocional? É porque eu quero ser mãe? É porque eu me sinto feia e outras pessoas não vão me desejar? É porque eu me sinto velha? Então, agora já está acabado para mim, então eu tenho que continuar aqui mesmo? Veja bem, de acordo com o meu pensamento, independente de qual seja a razão que está aqui escondida, o que está aqui nos bastidores, a motivação. Escuta,
se é porque o meu relógio biológico está se esgotando, como eu disse, e eu vou ser mãe com um cara desse, se é porque eu me sinto velha, tá? E ainda que eu me sentisse velha, ai meu Deus, porque eu já tenho mais de 40, quem que agora vai me querer? Eu me quero. Cada vez que eu permaneço com uma pessoa que está me traindo, que está me enganando, na verdade, eu jogo contra mim. Eu vou me sentindo uma idiota. Então, na verdade, eu só aumento a minha baixa autoestima. Por quê? Porque eu me vejo como incapaz. Eu vejo o que eu deveria fazer, mas eu não faço. Porque eu acredito que a vida para mim acabou. Eu tô velha, então eu tô aí com meus 50 anos. Como que eu vou querer outra história? Escuta, é a minha história. Ainda que eu tenha que viver dos 50 aos 80 solteira, é a minha história, é a minha vida. Antes eu ter paz de espírito, sabe, a viver do que viver com uma pessoa assim, que claramente não me respeita, que claramente começou a entender que eu tô na palma da mão dele. Então, claramente vai continuar aprontando, claramente vai continuar fazendo o que quer. Então, gente, no fim das contas, a gente chega à conclusão que não vale a pena. Para que continuar com uma pessoa assim? Então, escuta, eu me enxergo de uma maneira tão reduzida a ponto de querer continuar com um cara desse? Por que eu não aposto em mim? Por que eu não entendo que eu posso viver e viver muito bem na minha própria companhia, na minha própria presença? E que quando eu aprender, então, a me valorizar, a dar o devido reconhecimento a mim mesmo, autoestima, estima, valor, o valor que eu próprio dou a mim, autoestima, o valor que eu mesmo dou a mim, que eu enxergo, que eu percebo. Então, do que eu querer ficar que o outro fique me validando. E outra, não é? Então, que validação é essa? Onde o outro me trai, onde o outro me coloca para baixo e eu continuo com ele. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.